Flamengo tem uma missão muito difícil para esse sábado: derrotar o Fluminense do Maracanã por uma diferença de pelo menos 2 gols para provocar uma disputa de pênaltis valendo o título carioca, ou vencer por 3 ou mais tentos de diferença para ficar com o inédito tetracampeonato durante os 90 minutos. Mas em meio a isso tudo, existem muitos problemas. Existem muitos problemas internos entre o técnico Paulo Sousa, os jogadores, ruídos que não desaparecerão, mesmo que de forma excepcional o time se una, se concentre e consiga a conquista desse título nessa partida das 6 da tarde de sábado no Maracanã. Falaremos sobre esses bastidores nesse vídeo que tem o apoio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Muito bem, no OneFootball você encontra estatísticas, tempo real dos principais jogos de futebol dos campeonatos pelo mundo, encontra notícias, vídeos e você tem também campeonatos europeus com imagem ao vivo, da Suíça, da Dinamarca, o campeonato alemão, a Bundesliga, com imagens e de graça, no caso da Bundesliga que volta nesse fim de semana. Gerd Wenzel comenta, Dudu Monsanto narra os principais jogos e eu estarei com a dupla no dia 23, no duelo entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, que poderá ser a decisão desse campeonato, dessa temporada de 2021-2022. Faça o download do OneFootball. É uma maneira de você dar uma força para o nosso canal, porque mostra a força do youtube.com/Mauro César para os nossos amigos do OneFootball. E mais, Campeonato Carioca, se você não tem, compre ainda o pay-per-view para ver a partida final, né? Já que esse será o segundo jogo. E também do Catarinense e do Campeonato Paranaense. Esses 3 campeonatos estaduais você vê em pay-per-view pelo OneFootball. Eu vou passar aqui para vocês, vou mostrar algumas telas com um resumo desse cenário que envolve o Flamengo e o Paulo Sousa, o técnico do Flamengo, o elenco rubro-negro e o seu treinador. Primeiro, técnico versus elenco. Há um confronto com grande parte do grupo de jogadores. O técnico do Flamengo coloca suas ideias em prática e parte do elenco não as está aceitando bem. Claro que ninguém vai falar sobre isso abertamente. Dificilmente isso vai acontecer, mas esse é o bastidor do Flamengo. Paulo Sousa, ele consegue desagradar hoje titulares e reservas em alguns casos. Titulares que não sabem quem serão, né? Alguns fora de posição, e rendendo bem menos do que eles acreditam poderiam render atuando em suas posições naturais, originais. Reservas como Pedro, Thiago Maia, Gustavo Henrique têm poucas oportunidades. Eu que estou citando, inclusive, esses nomes, não estou aqui dizendo que eles estão na bronca. Mas é fato, o Pedro até tem entrado mais no time, né? Ou seja, eles acabam tendo menos chances do que esperavam ter para poder mostrar futebol. Isso, evidentemente, vai gerando um desgaste. Além disso, diálogo. Não existe tanta abertura para conversa. Os jogadores tinham mais esse tipo de possibilidade com o Rogério Ceni, que dava mais explicações. Isso é uma informação importante. Eu conversei à época do Renato Gaúcho, quando o Renato Portaluppi treinava o Flamengo, com uma pessoa importante do clube, e ela me disse: o Rogério dava mais explicações até do que o Renato. O Renato vai lá, define e acabou. Dane-se. O Rogério conversava, explicava por que mudou, o que ele ia mudar. Se fosse uma barração no jogador, fosse uma nova missão para esse atleta dentro de campo, né? Com o Gol de São Paulino, mesmo inicialmente não gostando, os jogadores acabavam se ajustando. Não por acaso o Flamengo com o Rogério ganhou o Brasileiro, o Carioca, a Taça Guanabara e a Supercopa, né? Foram os últimos títulos que o Flamengo ganhou, diga-se de passagem, a fazer um ano aí sem ganhar nada, né? Então, com o Ceni, isso é uma informação importante de bastidores, os atletas gostavam do jeito de trabalhar, gostavam dos métodos de treinamento e como o time se comportava. Vale lembrar que o Ceni cedeu. Encaixou o Arão na zaga, encaixou o Diego no time. Todos os coringas, como se dizia na época, jogavam, né? Então, houve um certo jogo de cintura que talvez esteja faltando ao Paulo Sousa, o que não significa se curvar ao elenco totalmente, mas ser flexível, que eu acho que está faltando ao português. O Domenech Torrent tinha semelhanças com o Paulo Sousa. São treinadores fechados em suas convicções, nas formas de jogar, que delas não abrem mão. Os jogadores têm que se adaptar. Isso é complicado nessa cultura do futebol brasileiro, né? Embora muitos desses atletas tenham jogado no exterior, na Europa, inclusive, com técnicos de perfil muito parecido. Mas uma coisa é o jogador brasileiro chegar nesse ambiente, ele se adapta. A outra é o técnico de fora chegando num ambiente formado por jogadores, em sua maioria brasileiros, e ainda mais quando eles montam uma fortaleza
com títulos que ganharam, mas que, vale lembrar, estão cada vez mais no passado. Hoje, esse grupo de jogadores, ele não é vencedor, ele foi vencedor. Foi, não é mais. Jorge Jesus, nesse sentido, inclusive, era mais radical até do que o Paulo Sousa, mas o entendimento daqueles que sentem saudades do JJ, do Mister, é que ele sabia explorar melhor as características dos jogadores, o que na visão de muitos o Paulo Sousa não está sabendo fazer. Ou seja, dava bronca, era insistente, mas no final as coisas funcionavam. E lideranças foram afastadas por Paulo Sousa, né? Que não dá muita abertura para a conversa. Tanto que o Diego Alves, o relato que eu ouvi, é de que ele está bem distante até no dia a dia de treinamentos, ou seja, está barrado, não está tão próximo assim do técnico, o que é mais do que óbvio. Né? E essa reformulação de elenco que acontece de forma diferente, porque deveria partir do clube, né? Acaba sendo feito pelo técnico, como aconteceu com outros treinadores. Pepe Guardiola no Barcelona deu fim à era Ronaldinho, Deco e Eto'o. No Corinthians, depois que o Tite saiu em 2013, foi a vez de Mano Menezes também fazer uma limpa, como se dizia na época, e o Lever Cup também com o Atlético Mineiro, naquele ano de 2014, pós-Ronaldinho, depois da Libertadores ganha com o Cuca. Então, não é algo inédito, mas esses técnicos tiveram e é preciso ter respaldo para fazer esse tipo de mudança. Agora, após a final, mesmo que o Flamengo ganhe e saia com o título, ele poderá até vencer algumas partidas, mas se esses problemas não forem solucionados, né, as derrotas e os títulos perdidos vão continuar acontecendo. É preciso uma pacificação para que as coisas possam caminhar melhor. Se não houver uma pacificação, dificilmente o Flamengo vai encontrar um bom caminho. Pode vencer um jogo ou outro, mas vai ser muito complicado. A solução para Paulo Sousa seria entender que não deu certo o que ele tentou fazer, que o grupo tem determinadas características e talvez ele precise ceder para seguir em frente, e aí só no ano que vem ele poderia implementar total e completamente as suas convicções, inclusive com mudanças no elenco, chegadas e partidas de jogadores, né? Os dirigentes, obviamente, têm que intervir, participar, dialogar com o técnico, com os jogadores, e aí existem personagens como o gerente técnico Juan, ex-zagueiro, ex-jogador histórico do clube, da seleção brasileira, e o Fabinho, ex-volante, que é gerente de futebol, que são profissionais que estão no dia a dia do clube, têm experiência, conhecem o Flamengo, jogaram com a camisa rubro-negra, conhecem bem os atletas, e eles precisam ter a capacidade de convencimento, aproveitando que eles estão próximos do técnico. São pessoas que podem conversar com o Paulo Sousa e mostrar: Paulo, recua um pouco, muda um pouco, aceite um pouco o CD aqui e ali, para você ganhar títulos, ganhar moral com a torcida, com o elenco, e aí, mais adiante, são 2 anos de contrato, gente. Aí você faz as mudanças. Ele tentou fazer um choque. Se não está funcionando, talvez tenha que dar um passo atrás para dar 2 à frente mais adiante. Isso é comum no futebol e na vida, né? E o trato com os jogadores. O Paulo Sousa é visto como um homem educado, claramente um treinador com conhecimento, com estudos, mas há quem questione a maneira como ele passa esse conhecimento, a tal distância entre a teoria e a prática. Né? Isso é muito comentado hoje nos bastidores rubro-negros. Então esse é o cenário do Flamengo. O grupo está, em boa parte, de um lado e o técnico do outro. Não há sintonia. O Paulo Sousa precisa manter-se firme, tem que ser bancado, mas também tem que ser flexível. Entender que algumas das coisas que ele tentou fazer não estão funcionando. O clube, o objetivo do clube, o time, tem que estar acima das suas convicções. Até para que ele possa ganhar tempo, confiança, respeito, moral, no status de vencedor, e aí ele vai fazendo as mudanças mais adiante. Se insistir no erro, porque está dando errado, não está dando certo. Né? Teve tempo, teve paciência, esperou-se e tal. Se ele insistir no erro, sabe o que vai acontecer? Ele vai fraquejar e a tendência é, como sempre acontece no futebol, o técnico espirrar e os jogadores ficam. Então é preciso também um pouco de estratégia no relacionamento, no dia a dia, para que o técnico possa seguir em frente. Falamos sobre os bastidores do Flamengo, essa situação entre Paulo Sousa e o elenco, nada boa. Nesse vídeo com o apoio e patrocínio de OneFootball. Faça o download do aplicativo. Veja a final, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo pelo OneFootball em pay-per-view. E veja de graça o Campeonato Alemão, entre outros campeonatos, no OneFootball. Dia 23, estarei com Dudu Monsanto e Gerd Wenzel na transmissão de Bayern de Munique e Borussia Dortmund pelo OneFootball, é claro, e de graça. Você vai ver de graça esse jogo, como todos os jogos que pode assistir no aplicativo OneFootball no Campeonato Alemão. Eu quero aqui também destacar para vocês que eu tenho o meu canal de cortes, onde o melhor das lives é publicado. Os melhores trechos das lives aqui do canal vão para o canal de cortes. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link para fazer a sua inscrição no canal. Acompanhe, apoie o canal de cortes, ali você pode rever os trechos mais interessantes, pode compartilhar um vídeo com algum comentário que você gostou para os seus amigos, sem ter que pegar toda a live, né? Falando em live, teremos live nesse sábado, 11 da noite.
Fla-Flu vai acabar lá pelas 8 horas, mas a live será às 11 horas da noite. Vamos entrar na madrugada falando de Fluminense e Flamengo, final do Campeonato Carioca de 2022, ok? Também quero convidar vocês para participarem do clube de membros do youtube.com.br Mauro César. Você pode participar da Mesa Redonda, o nosso debate mensal com os membros do canal, dividindo a tela. Você tem desconto em produtos, você vê os vídeos em primeira mão. São vantagens de quem faz parte do clube de membros do nosso canal. Também quero destacar aqui os produtos promocionais que divulgam institucionalmente o youtube.com.br Mauro César, que são os produtos do Uso 360, camisetas e canecas com os nossos bordões, Live Soft Open e tudo mais. Tem desconto no cupom que você está vendo na tela. Acesse o link na descrição do vídeo. Também você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo os links para o meu curso online de jornalismo esportivo, que segue disponível. Acesse o link aqui embaixo. Para a Pingback, onde nessa semana eu escrevo sobre a imprensa e como ela pode atrapalhar o futebol. Toda semana tem texto meu na Pingback, uma nova plataforma da qual você pode participar. Saiba como acessando o outro link que está aqui na descrição desse vídeo. E a Tabum. Todo sábado é dia de live com prêmio de R$500 para o vencedor no quiz na Tabum. Eu faço a live nesse aplicativo de lives, link para o download na descrição do vídeo, todo sábado de abril, 11 horas da manhã. Perguntas e respostas sobre futebol. Se porventura você for o vencedor, respondendo acertadamente e sendo mais rápido na pergunta final do que os seus adversários, você pode faturar R$500. Então é isso, o convite está feito. Acompanhe a live desse sábado, do outro, todo sábado, nesse mês de abril, sempre às 11 da manhã. Para isso, faça logo o download para você ter o aplicativo no seu celular, caso ainda não o tenha. E live nesse sábado, 11 horas da noite, aqui no canal, para falarmos da final do Campeonato Carioca. É isso, saudações.